noite para mais um programa Tô a Fim de Saber. Para o programa de hoje, teremos como convidado, mais uma vez, o reverendo Éder Lima. Mas antes, Daniel tem um recadinho para vocês. Você que nos assiste essa noite, eu gostaria de te agradecer pela sua audiência e te pedir para você deixar o seu like, compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Temos aqui conosco hoje o reverendo Éder Lima. Boa noite, pastor. É um grande prazer tê-lo aqui conosco essa noite. Boa noite, Sara. Boa noite, Daniel. Boa noite, amados irmãos. O prazer é todo meu. Pastor Éder, a pergunta de hoje foi enviada pela Luísa Ribeiro, que é a seguinte: quais são os pecados que são para a morte e que não são para a morte, mencionado em 1 João 5, 16 e 17? Ok, muito boa pergunta. Quero agradecer a Luísa que nos mandou. E então vamos tentar responder. Vamos ler o texto? 1 João, capítulo 5, versículo 16 e 17, né? Se alguém vê o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Versículo 17. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Muito bem. Irmãos, então vamos entender o que está acontecendo aqui de forma textual. Vamos recorrer aqui ao contexto literário. Muito bem, a pergunta está baseada nos versículos 16 e 17, mas eu gostaria de explorar o contexto anterior próximo, que está aqui no versículo 13, 14 e 15. Então precisamos entender os versículos que vêm antes para poder entender o que o apóstolo está falando. Versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Versículo 14. E é esta confiança que temos para com Ele. Que confiança, irmãos? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Versículo 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então veja, o contexto aqui é de intercessão. O contexto aqui é de oração. Então, é no meio desse contexto. O apóstolo está falando de pedidos, o apóstolo está dizendo que Deus nos ouve, o apóstolo está falando de uma oração segundo a vontade de Deus, que essa oração segundo a vontade de Deus nos permite, então, colhermos de Deus respostas. E aí depois ele diz, se alguém vê o seu irmão cometer pecado, então veja que agora ele vai aplicar na prática a nossa oração. Então nós estamos certos de que o Senhor nos ouve, nós estamos certos que se orarmos segundo a vontade de Deus, colheremos o pedido dos nossos pecados, né? As nossas orações sendo respondidas. E como é que isso no dia a dia funciona? Então o apóstolo traz o exemplo, ele aplica, ele mostra como é que isso funciona no nosso dia a dia. Ele diz, se algum irmão cometer o pecado, perceba, querido, se algum irmão cometer o pecado, irmãos pecam, crentes pecam também. Então é possível um crente ver outro crente pecar. Isso é natural, isso acontece. Crentes pecam. Agora, qual deve ser a nossa atitude quando a gente vê um irmão A, um irmão B cometer algum deslize? É acusar? É jogar pedra? É difamar? É ridicularizar? Não. João está dizendo, é orar a Deus. Se alguém ver o seu irmão cometer pecado, peça a Deus. E Deus lhe dará vida. Então precisamos
orar pelo nosso irmão, para que Deus o fortaleça, para que Deus o sustente, para que Deus o renove, para que Deus perdoe o seu pecado, para que Deus derrame graça na vida dele. Agora, João fala de pecado não para a morte. E também ele fala, continuando, ele diz, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. E por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Queridos, sabemos que o pecado dá origem à morte. O apóstolo João, o apóstolo Paulo, na verdade, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, Paulo vai dizer que, como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim também a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Paulo, ainda lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então veja que realmente há uma relação entre pecado e morte. A morte é o salário do pecado. A morte existe porque o pecado existe. E João está dizendo que existem irmãos que estão aqui pecando para a morte e outros que não estão pecando para a morte. Muito bem, queridos, João aqui não está trazendo uma lista dos pecados para a morte. E nem tampouco está nos fornecendo uma lista dos pecados não para a morte. Então, não está claro no texto quais são esses pecados para a morte e quais são esses pecados não para a morte. Outro detalhe que precisamos descobrir é de que morte João está se referindo, porque a Bíblia nos apresenta teologicamente 3 tipos de morte, ou 3 aspectos da morte. A morte física, que é a ruptura do corpo com a alma, isso é a morte física, a separação da matéria do espírito. A morte espiritual, que é quem está lá vivendo uma vida pecaminosa, que ainda não recebeu uma nova vida em Cristo. Então, aquilo é uma morte espiritual, quem está longe de Deus. E a morte eterna, que é, de fato, a ausência ali da graça de Deus por toda a eternidade. Então, precisamos saber que morte é essa. Que esse pecado que leva a essa morte. Mas que morte? E que pecado? Portanto, queridos, eu acredito que, analisando agora o contexto histórico, nós vamos descobrir melhor que pecado é esse e que tipo de morte é essa. Muito bem. Nesse primeiro século da era cristã, alguns irmãos, tidos como irmãos, porque na verdade depois o apóstolo vai dizer que saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Mas pessoas estavam saindo das igrejas, saindo dentro das igrejas, e estavam se aglomerando em uma seita herética. Uma seita que ensinava uma filosofia que ia de encontro com a doutrina apostólica. Uma seita que se baseava numa filosofia platônica da dualidade. Platão foi um filósofo que trabalhou muito o mundo das ideias, essa polaridade, essa dualidade. Então, eles ensinavam que a matéria é má, o espírito é bom. Logo, se houver uma junção, o espírito se corrompe. E o espírito, ele é aprisionado pela matéria, pelo corpo. Então, nesse sentido, eles estavam deturpando a doutrina da encarnação. E dizendo que Jesus não se encarnou, porque não tem condições de um ser bom, um Deus, ocupar uma matéria má, uma matéria corrupta, e não ter se corrompido. Então, eles começaram a ensinar coisas terríveis acerca da encarnação de Cristo, da divindade de Cristo. E ainda ensinavam que o pecado não é essa coisa tão terrível, não precisa ser tão levado a sério. Enfim, irmãos, pessoas saindo de dentro da igreja
se juntando a esses falsos mestres, ensinando essas filosofias heréticas e prejudicando a igreja, prejudicando muita gente. Muito bem. Então, queridos, qual é o pecado para a morte? Muito provavelmente que esse pecado para a morte que João está se referindo aqui é este abandono da fé cristã, da verdadeira fé. Este abandono de Cristo. Esta apostasia. É negar que Cristo se encarnou. Negar que Cristo é Deus. Negar que Cristo nos salvou. Uma pessoa que faz isso, uma pessoa que toma essa atitude, uma pessoa que vive dessa forma, uma pessoa que acredita nisso, é uma pessoa que está cometendo um pecado para a morte. E que tipo de morte? Física? Não. Espiritual? Também não. Que morte? Eterna. A morte eterna. Está se condenando eternamente. Por que acreditamos que a morte que João está se referindo aqui é a morte eterna? Porque ele diz aqui no versículo 16, por este pecado eu digo que vocês nem roguem, ou seja, vocês nem orem. Por quê? Porque é um pecado eterno, de morte eterna. Está sentenciado por toda a eternidade a pagar o preço por isso. Então nem roguem. Nem roguem. Então acreditamos que essa morte aqui é a morte eterna. É o distanciamento eterno de Deus. Uma pessoa. E qual é o pecado? O pecado é a apostasia. É o abandono da doutrina. Doutrina cristocêntrica. É o abandono da fé. Né? E quais são os pecados, então, não para a morte? Também não temos uma lista. Mas podemos inferir que esses pecados não para a morte são os pecados corriqueiros. Esses pecados que a todo momento nós cometemos, pedimos perdão a Deus e Deus nos perdoa. Né? Deus nos dá graça. Deus nos revigora. Como diz aqui o texto, se você vê algum irmão cometendo um pecado não para a morte, quer dizer, esses pecados suscetíveis que nós cometemos. João diz, ora por ele e Deus o revigorará e Deus vai dar vida a ele. Deus vai convencer ele do pecado, da justiça, do juízo, ele vai se arrepender, Deus vai dar graça, vai perdoar e o irmão vai se recuperar e vai voltar firme e forte. Então são esses os pecados não para a morte. Tá bom? Então, queridos, eu espero que os irmãos tenham absorvido, aprendido, que Deus assim nos abençoe. Quando a gente vê algum irmão cair, a gente ore por ele, peça a Deus misericórdia, graça. Estendamos as mãos para que o irmão se levante e depois esteja junto com a gente, louvando a Deus, adorando o Senhor. E que o Senhor nos livre da apostasia, o Senhor nos livre do abandono da verdadeira fé, da verdadeira doutrina, como disse João Calvino. João Calvino disse, pode-se inferir do contexto que esse pecado não é uma queda parcial ou uma transgressão de um determinado mandamento, mas da apostasia pela qual as pessoas se alienam completamente de Deus. Deus nos livre de cometer um pecado tão grave como esse. E que o Senhor nos conserve fiéis à sua palavra. O Senhor nos conserve fiéis a Cristo Jesus. Confessando Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Hoje e sempre. Que Deus nos abençoe. Pastor Eder, quero agradecer a sua participação no programa e deixar em aberto o convite para você voltar novamente. Ô Daniel, o prazer é todo meu, viu, querido? Eu gosto muito do programa. Esse programa é uma bênção. E que Deus abençoe os irmãos aí que nos acompanharam. E até o próximo programa, se Deus nos permitir. Que bênção, meus irmãos. Estamos finalizando mais um programa de hoje. E eu queria deixar um agradecimento especial a toda a equipe do programa e a você que está enviando sua pergunta. Deus te abençoe e até o próximo programa. Estou a fim de saber.